Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu sou o pastor Ademir Pereira e estamos no ar com mais um podcast, mais uma reflexão de Deus, da palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal. Você que é novo por aqui, é muito bom ter você aqui comigo. Fique à vontade, o objetivo do nosso canal é compartilhar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, porque toda segunda-feira tem podcast novo para você. Além disso, toda quarta-feira, 7 da noite, sexta-feira, 7 da noite e domingo, 6 da noite, tem transmissão dos encontros de paz e vida, direto aqui da sede de Natal, no Rio Grande do Norte. Para você que já é inscrito no canal, eu quero pedir um favor. Antes de ir embora, clica no gostei e compartilhe o vídeo para que mais pessoas assistam e sejam edificados. No podcast de hoje, eu quero falar sobre uma palavra muito poderosa, muito impactante, que está aqui, olha, Palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Olha só o que a palavra diz. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A história aqui é muito conhecida. É aquele momento que Elias desafia os 450 profetas de Baal. Mas antes de desafiar os profetas de Baal, Elias desafiou o próprio povo de Israel. Porque o povo de Israel estava desviado da fé. O povo de Israel estava fazendo tudo errado. Conheciam a palavra, conheciam a verdade, mas estavam apostatando da verdadeira fé. Elias chegou para o povo e perguntou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vocês vão servir a Deus. Agora, se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas se Baal é Deus, por que Baal não resolve o problema de vocês? Se Baal é Deus, por que Baal não mandou a chuva para vocês nesses 3 anos e meio de seca? Elias chamou a atenção do povo para ver se eles acordavam. Mas a palavra diz que o povo não respondeu nada, porque o povo estava em dúvida. Então, para tirar a dúvida do povo, Elias propõe aquele desafio. Elias fala: olha, os profetas de Baal são muitos e eu sou um só. Mas apesar disso, vamos fazer o seguinte: eles fazem um altar para Baal, eu faço um altar para Deus. Eles clamam a Baal, eu clamo a Deus. Eles colocam um sacrifício para Baal, eu coloco um sacrifício para Deus. O Deus verdadeiro vai responder com fogo no altar. E o povo adorou aquilo. O povo gostou daquilo, porque eles queriam ver o circo pegar fogo, né? Eles queriam ver um sinal. Todo mundo gosta de ver sinais. Então, os profetas de Baal preparam o altar e começam a clamar. A palavra de Deus diz que os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia, mas não houve voz, nem som, nem resposta alguma. Sabe por que não houve resposta? Apesar de ter tanta gente clamando, apesar de tanto tempo de clamor, foi a manhã inteira de clamor e não houve resposta. Porque os ídolos são assim. O Salmo 115, verso 4 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, e nem som algum sai da sua garganta. Então Baal era um falso deus. Ainda que tivesse 450 profetas clamando em alta voz, não houve nenhuma resposta. O povo de Israel começou a ver aquilo, né?
Começaram a juntar as peças. Opa, tô achando que Baal não era o que a gente achou que fosse. Mas aí chega a vez de Elias. Elias, antes de orar, ele vai tomar uma atitude. E é sobre isso que eu quero falar. Elias chega diante do altar de Deus, não o altar de Baal, preste atenção. Elias não vai orar no altar de Baal, que já estava pronto, com o animal preparado. Elias vai fazer a sua oração no altar de Deus. Fique muito claro que no altar de ídolos, Deus não se manifesta. Se tem ídolos no altar, Deus não está presente. Não se engane, viu? Se você for num lugar e naquele altar tiver um ídolo, saia de lá. Não adore a Deus naquele altar. Porque altar que tem ídolos, Deus não está presente. Por isso que Elias não orou no altar de Baal. Ele foi atrás do altar de Deus. Mas quando Elias procurou o altar do Senhor, a palavra diz que o altar estava todo quebrado. O altar estava todo destruído. O altar que foi erguido na época de Davi, o altar que Salomão fez sacrifícios, aquele altar estava acabado, estava destruído. E Elias chamou o povo para ver. Olha aqui, olha, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que Elias quis mostrar, gente, quando ele chamou o povo para ver o altar quebrado? Porque está escrito que ele chamou o povo de perto para ver aquela cena. Era como se ele estivesse querendo ensinar algo através daquele altar quebrado. Sabe o que Elias estava querendo mostrar? Sabe o que a palavra de Deus está querendo mostrar para a gente? Que aquele altar quebrado é um reflexo da vida espiritual em ruínas que muita gente está vivendo. Tem muita gente hoje em dia que está com a vida espiritual em ruínas, com a vida espiritual acabada. Aí a pessoa quer milagre, a pessoa quer resposta de Deus, quer provisão, quer porta aberta, quer livramento, e o altar está todo quebrado. Presta atenção, existem 2 altares diante de Deus. O primeiro altar é o altar da igreja, onde você é membro. Se o altar da igreja que você é membro está destruído, está em ruínas, está em pecado, a chance de ter resposta é pequena. Então me desculpa a sinceridade. Se você está numa igreja onde o altar está uma bagunça, se você está numa igreja onde o pecado está no altar, então comece a pensar: será que Deus está me abençoando? Será que Deus está respondendo à minha oração? Esse altar tem que estar em ordem. Só que aí em Hebreus capítulo 13, versículo 10, fala de outro altar que não tem nada a ver com o pastor e com a igreja. Hebreus capítulo 13, verso 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Que altar é esse que os que servem no tabernáculo não têm acesso? Esse altar, ó, é o meu coração, é o teu coração. Se esse altar não estiver em dia, se esse altar não estiver em ordem, o altar do teu coração, não haverá resposta, nem bênção, nem milagre. Então, antes de Elias orar, ele mandou o povo reparar o altar. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, e foi aí que ele orou, foi aí que veio a bênção, que veio a resposta. Eu quero deixar essa reflexão para você. Como está o teu altar? Como está o teu coração diante de Deus? Como está a tua vida diante de Deus? O salmista perguntou: quem entrará no Monte Santo do Senhor? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Teu coração tem que estar puro, teu coração tem que estar reto diante de Deus. Fica com esta palavra. Repara o teu altar, conserta a tua vida, tira o pecado dos teus caminhos, age com retidão e fidelidade e Deus com certeza vai te abençoar.
Eu espero que você tenha gostado desta reflexão, deste podcast de hoje. Se você gostou, clica no gostei e compartilhe para que mais pessoas assistam e sejam edificados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço para você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.